Joe Carvalho, infelizmente nossa elenco continua gritando por reforço, Santoro não ouviu. Agora tem resiliência e aguentar o segundo turno na pegada do ano passado. Cara, é uma linha muito tênue essa do Cadu Santoro, tá? E olha que eu sou um crítico ao Cadu. Todo mundo sabe aqui disso, eu já peguei pesado várias vezes aqui, né? E merecidamente com o Cadu Santoro, mas eu acho que o nosso elenco tá encurtado, velho, né? O Bahia tem muitas lesões e, principalmente no setor ofensivo, muitas de uma vez só. Então, assim, já disse aqui, o Bahia poderia ter um ou dois jogadores a mais? Poderia. Poderia ter contratado um ou dois jogadores a mais, né? Mas o momento do Bahia, para mim, não é culpa. O Cadu não tem culpa pelas lesões terem acontecido ao mesmo tempo. Né? Qual é a culpa do Cadu Santoro que a gente já falou aqui? A demora nas contratações pode ter feito com que o Bahia tenha estourado. Pode ter, mas eu não sou fisiologista, eu não sou médico, pô. Então eu tenho como cravar que isso foi um fator. Eu não tô lá no dia a dia, eu não sei quais são os níveis de carga de treinamento, eu não sei quais são os níveis de carga dos jogadores durante os jogos, eu não sei quais são os níveis físicos dos atletas. Eu não sou preparador físico, eu não sou fisiologista e não sou médico. Então eu não tenho como dar opinião 100% baseada nisso. Agora, eu tenho a opinião de que talvez, se ele tivesse acelerado um pouco mais a contratação de alguns jogadores, né, a gente não teria forçado alguns atletas, como por exemplo Ademir e Pulga, e talvez esses jogadores não tivessem estourado. Mas talvez, né, isso não significa que aconteceria. Então, a minha crítica ao Cadu é em relação à demora de contratações, não em relação à quantidade de contratações. A minha crítica é diferente. Entendeu? Existe uma crítica ao Cadu, na minha opinião, sobre demora, né? Sobre a demora de contratar. E isso aconteceu. Essa demora pode ter levado a lesões? Pode, mas é de um talvez. Né? Agora, sobre quantidade, eu acho que o Bahia, nesse momento, está muito afetado por conta da infelicidade, do azar, ou sei lá, talvez até da incompetência do departamento físico, que não sei, mas aí eu estou deixando uma dúvida no ar aqui, né? Mas não tem como a gente também, como eu falei, né? Não tem como a gente também esquecer que o Bahia simplesmente, nesse momento, tem pelo menos 7, 8 jogadores fora de combate. Se você pegar a lista de saques do Bahia, é uma lista gigantesca. Ontem a gente tem que lembrar que o David Duarte, por exemplo, ficou fora do jogo por lesão. Ele machucou. Mais um. Então, você pega a lista do Bahia, o Bahia já tem 7 jogadores fora, né? 7. Eu trouxe aqui agora a lista. Agora são 9. Então, se você tem um elenco de 30 jogadores, meu amigo, você tem 9 lesionados, você tá falando de 21 à sua disposição. E aí não tem elenco que aguente. Se o Bahia tivesse 35 e perdesse 9, 10 jogadores, ia ter 25, 24 do mesmo jeito. Então, assim, ia sentir do mesmo jeito, entendeu? Talvez um pouco menos, mas eu não consigo cravar que é isso, entendeu? Tem um segundo ponto que eu acho que é difícil a gente analisar, porque assim, como o departamento de futebol do Bahia não fala, o único porta-voz do departamento de futebol é o treinador, e esse é o tipo de pergunta que não se faz para um treinador numa coletiva, por exemplo. Mas a situação de Lúcio também é uma situação de se avaliar hoje, ao longo de 2025, vou tentar ser cronológico, né? Ao longo de 2025, o Bahia estabeleceu uma maneira específica de jogar para essa temporada, e me parece que é uma maneira que vai perpetuar um pouco, talvez entre, inclusive, na temporada 2026, que joga com um jogador de referência, né? Ou pelo menos com um jogador que faz a faixa central de campo de uma maneira mais fixa. Né? Está jogando com o William José, jogava com o Lúcio também, revezando nessa função. A partir do momento que você tem... O William José não progride fisicamente, certo? Assim, você vê que ele tem um limite físico que ele não vai progredir. Ele está há muito tempo jogando, treinando, tem bastante minutos já no Brasileiro, inclusive bastante partidas já jogadas ao longo do ano. Ele não consegue progredir fisicamente, tanto no sentido de aguentar partidas inteiras, quanto no sentido de conseguir fazer movimentos que são importantes para a posição onde ele joga e que o deixam limitado. Por exemplo, ontem ele recebeu uma bola no meio da área em que ele não teve velocidade para poder encaixar o chute da melhor maneira. Aliás, 2 bolas, né? Teve essa do primeiro tempo, que eu não lembro agora quem foi que deu para ele. Eu acho que foi Jean Lucas, eu acho. Eu não lembro. A do segundo tempo foi Jean Lucas. E, de novo, ele não chega tão inteiro na bola justamente por não ter essa condição física. Ele termina dando um chute de perna esquerda muito ruim, né, podendo cravar um chute de várias maneiras ali. Tá muito limpo, bola rasteira, na velocidade
Tipo assim, ele não estava precisando esticar passo para poder chegar na bola, não foi beleza. Assim. Então, assim, é uma limitação física. Então, você tendo isso e você perdendo o Lúcio, voltando para o comentário, e aí eu não sei quantas semanas o Bahia já estava já havia essa negociação por Lúcio, com certeza não foi uma coisa de última hora, tá? Com certeza não foi uma coisa de última não hora. foi. Tá? Inclusive, eu acho que até a própria não convocação do Lúcio para a seleção uruguaia possa ter tido a influência dessa negociação. Isso não é informação. Conjecturando. Tá? Mas, sendo assim, o Bahia hoje tem um buraco importante a ser preenchido, que nem apenas o Thiago, que seria o jogador regular, faria. Lembra, a situação ideal de um elenco é você ter um reserva para cada posição, 2 reservas para cada posição. Né? E aí compor, inclusive, esses reservas, quando necessário, com jogadores da base. Essa posição, você não tem mais o reserva, os 3 jogadores, né, que seriam William José, Lúcio e Thiago. E a partir do momento que você perde o Lúcio, você não tem nem ninguém da base para puxar. O jogador que você tem da base para puxar para função similar é um jogador que, não, na minha opinião, não está preparado. E não consegue aguentar o jogo ainda de Série A, que é o Del. Que é o Del, na minha opinião. Né? Apesar do clamor popular, e talvez eu sofra um pouco dos comentários aqui. Mas é isso. Então, assim, acho que ali também, né, em relação à atuação de Cadu, o Bahia poderia, ou ainda pode ser mais emergencial em relação a essa posição. Tá? E é bom o Bahia olhar muito para essa posição para 2026, de novo, né? O clamor por um centroavante é gigante há muito tempo, porque hoje a maneira de jogar do clube está dependente disso, e o William José não vai aguentar. Não vai aguentar. Assim, a maneira que o Bahia precisa jogar, a intensidade que o Bahia precisa jogar. Ele vai ser importante para alguns momentos de jogo, para alguns tipos de partida específico, mas para boa parte das partidas em que o Bahia precisa jogar na intensidade que jogou ontem, por exemplo, ele é um jogador que não consegue dar conta do recado da melhor maneira possível. Ele nem fez ontem uma partida tão tenebrosa como fez contra o Fluminense. Ele ajudou em alguns momentos, mas esteve muito longe de ser um jogador assim, que fez ali o que é esperado dele, né? O minimamente esperado dele. Também isso não fez. É isso. Eu trouxe a lista aí, né? Só pra galera ver. Isso aí não é uma escalação, não, viu, galera? É quase isso, mas é a lista de lesões do Bahia hoje. E aí, até eu respondendo o Felipe Barreto, desculpa, que ele botou aqui, ó. Lesões sempre vão ocorrer. Eu concordo que lesões sempre vão ocorrer, mas só que são 9 lesões ao mesmo tempo, irmão. Lesões ocorrem, mas aí você tem um jogador que fica ali um mês fora, aí o outro aí volta, aí o outro se machuca 15 dias, aí volta, aí você perde 1, 2 ali. Uma coisa é perder 1, 2, e isso aí acontece, você vai levando, né? Você perde ele 1, aí vai compondo. Outra coisa é perder 9 de uma vez só. E um jogador aí, negociado. E um jogador negociado. Se você botar Lúcio aqui, são 10, né? E aí você tem Juan Pablo, Ademir, Eric Puga, Thiago e Lúcio de uma vez só. Lúcio negociado, aí foi escolha, tudo bem, foi escolha. Eu não botei Lúcio nessa lista porque foi uma escolha do Bahia. Tá? Sim, e acho que foi a escolha correta. De verdade, sim, assim. Já falou foi aqui. A escolha correta, foi a escolha correta, na minha opinião. Mas foi a escolha correta. O Bahia não tinha como não vender Lúcio por 140 milhões de reais. Também. Não tinha como. Simples assim. Simples assim. O que eu tô falando aqui em relação a Cadu é que em relação, dependendo de quanto tempo, sobretudo, a negociação estava em andamento, né? Que mais de uma semana o Bahia deveria ter se programado para remediar de alguma maneira. E pode remediar ainda. Pode ir ao mercado buscar um jogador sem contrato. Exato, um jogador sem contrato, né? Pesa, tá? Mas nesse momento o Bahia se ressente disso. Se ressente apenas com o Thiago. Eu, por exemplo, não confio até apenas o Thiago. E se o William José machuca? E aí, como é que a gente vai fazer? Né? Não é... Precisa de mais um. A gente não tem esse mais um. Talvez seja, de fato, ir ao mercado para resolver uma situação emergencial seja uma solução interessante. Tem alguns comentários aqui que eu quero refutar, principalmente 2 aqui do Reinaldo Purificação, do Vitor Adriano, que eles colocaram aqui, ó.
Lembrando que na semana passada foi falado num programa sobre Caio Furquim, você falou que ele ainda é muito jovem. E continuo dizendo. Não tem, uma coisa não tem a ver com a outra. O fato de ter pedido um jogador mais jovem no jogo de ontem é porque é o que tinha no banco. Não significa que eu ache que é o ideal, não. Não é o ideal. Né? Mas se tinha no banco, se ele levou para o banco e a situação de jogo cabia colocar um garoto naquela circunstância ali, ele tinha que ter feito. Então, o que eu falei na semana passada não inviabiliza em nada a minha opinião de trazer um garoto para o jogo de ontem. Né? Como disse aqui o Vitor Adriano, quando eu falei de Caio Furquim, não tinha tanta experiência profissional, você me descascou na live. Eu não descasquei, eu só não concordei, Vitor. Né? E continuo sem concordar. O fato do jogador ser muito jovem é um fato que, na minha opinião, a gente precisa ter cuidado. Né? E eu continuo falando sobre isso. Só que na circunstância de ontem, especificamente, quando o Bahia precisava de vitalidade pelo lado do campo, né, e você tinha opções do banco que eram opções mais jovens, né, o Bahia deveria ter feito isso. Simples. Na circunstância de ontem era para ele ter feito. Agora, era o ideal? Talvez não fosse o ideal. Talvez não fosse o ideal. O ideal seria a gente ter Ademir, Eric Pulga, Thiago. O ideal era esse. Mas se não tinha, e tinha pessoas de garotos no banco que poderiam dar um pouco mais de vitalidade, que fossem os garotos. Né? É isso que eu tô falando. Então, a minha opinião da semana passada, envolvendo base e envolvendo cuidado de lançar jogadores da base, não inviabiliza em nada, não é uma antítese, é o que eu tô falando aqui agora, não. Né? As duas coisas podem e devem coexistir. A cautela de lançar um garoto, né? Mas a necessidade ontem falou mais alto. Então, especificamente ontem, né, a necessidade falou mais alto. Agora, se a gente tivesse todo mundo à disposição, o garoto não seria uma opção. É simples. Entendeu? Acho que é uma coisa muito pontual em relação a isso. Alisson tá falando aqui, ó. Eu não estou tirando a culpa de Ceni, mas ontem o que pesou foi a falta de opção no banco. É óbvio que o banco do Cruzeiro era superior ao nosso. É óbvio. No jogo de ontem, especificamente, isso ficou notório. Só que a questão, Alisson, justamente o ponto de debate aqui, na minha opinião, não é sobre qualidade de banco, que faz diferença. Né? Nós não podemos ser negacionistas ao ponto de acharmos, né, que a qualidade do banco do Cruzeiro não faria diferença em relação do Bahia. Lula, depois dá uma olhadinha se seu mic tá no mic certo. Eu acho que não tá, viu? Na configuração aqui do Yard. Não tá. Você bateu aí agora, não saiu. Eu percebi seu microfone um pouco diferente. Tá um som mais ambiente. Vou mudar aqui. Mas não tá ruim, não. Deu pra escutar você tranquilo. Só tá um som meio mais ruído, assim, mais ambiente, sabe? E aí, Alisson, o mérito do debate aqui, na minha opinião, não é sobre qualidade de banco. É óbvio, não tem debate. Sobre qualidade de banco, não há debate. Agora pronto, voltou pro microfone normal. Agora voltou para ele. Aí saiu, tava um chiadinho assim, no fundo. Valeu, não há debate sobre o banco. Sobre o banco não é debate, é constatação. O banco do Cruzeiro é melhor que o nosso, ponto. Isso não tem debate. Isso é verdade, isso é constatação. Agora, o ponto de debate aqui é que, com o que ele tinha ontem no banco, ele tomou a decisão errada. O ponto é esse. O debate é sobre isso. O banco do Bahia ontem era fraco? Era. Mas dentro do que ele tinha de opção do banco de reservas ontem, de características de atletas que ele tinha no banco ontem, ele tomou a pior decisão possível de alteração quando sai do Sanabria. É isso, o debate é esse. Entendeu? Então, assim, o Bahia podia perder o jogo se ele colocasse Lian, se ele colocasse João Andrade, se ele colocasse Zé Guilherme de cara, se ele colocasse Iago Borducci, poderia perder o jogo. Ninguém tá aqui dizendo que o Bahia estava imune a perder o jogo porque ele tirou o Sanabria e colocou o outro jogador que não fosse o Cauli. Se ele tivesse feito isso. Ele não estava imune a perder o jogo, mas ele teria feito o certo. A leitura dele teria sido a leitura correta. E a gente chegaria aqui e falaria, gente, ontem ele botou um garoto da base de 16 anos na ala, o Bahia perdeu o jogo, mas ele fez o certo. Era o que ele tinha. A gente estaria falando sobre isso aqui. Então o debate não é sobre Cauli, até porque, na minha opinião, o Cauli ia entrar fatalmente no jogo como um centroavante. Ele ia ter que entrar no lugar do William José fatalmente. A questão não é botar Cauli em campo. A questão é botar Cauli onde ele colocou, com jogadores que têm características melhores do que o Cauli para aquela função. É só isso. O banco era fraco, mas ele tinha no banco jogadores com características melhores do que as do Cauli para aquela função. Ponto. Isso é indiscutível. Então ele tomou a pior decisão. Eu falei ontem aqui no pós-jogo. Ele tinha 5 opções antes de Cauli. 5 opções. Quais eram as 5 opções que ele tinha? Não necessariamente nessa ordem, mas ele tinha 5 opções melhores devido a características. Lian, garoto da base. João Andrade, garoto da base. 2 opções. Ele tinha a opção de botar já o Zé Guilherme por ali. Ele tinha a opção de botar o Iago Borducci por ali, sim. Galera, você é maluco? Não. O Iago Borducci, em termos de características, ajudaria mais do que o Cauli ali. Ponto. Isso não é maluquice, isso é característica, velho.
Iago Borducci é um lateral. Ele jogar pelo lado do campo é uma função que ele já está familiarizado. Seja numa linha mais baixa ou numa linha mais alta. Ele já está familiarizado em fechar o lado de campo e marcar um pouco mais. Até Borducci, acredite, até Borducci faria mais do que Cauli fez pelo lado do campo. Então, 4 opções. E a quinta opção seria, com um dos laterais que entrasse, se ele quisesse, ele poderia, inclusive, subir o Juba. Mas essa é uma opção que eu não concordo muito, até porque o Juba já estava mais cansado, e eu acho que não faria tanta diferença na linha da frente, quando a ideia era correr. Mas ele ainda podia fazer isso, se ele quisesse. Ele tinha essa quinta opção, que seria uma opção mais plausível. Ele botar o Iago ou o Zé, baixar o lateral que entrou para a linha de 4, né, defensiva, e subir o Juba para a linha de 5 no momento da recomposição. Ele poderia ter feito isso também. Ou seja, ele tinha 5 opções. Os 2 garotos da base, os 2 laterais trocando 6 por meia dúzia com o Sanabria, né, digamos assim, e a opção de pegar uns laterais, botar de laterais que ele subir Juba. Então ele tinha 5 opções. Ele escolheu a sexta e a pior delas. E a pior delas. Esse é o fator de debate. O fator de debate não é sobre o banco. É óbvio que o banco do Cruzeiro era muito maior do que o nosso. Ponto. Isso é constatação. Não há debate sobre isso. Entendeu? Então essa desculpa de o que pesou foi o banco. Não foi o banco que pesou. Foi a falta de leitura e a falta de coragem de lançar um garoto. Foi isso que pesou. O Bahia poderia ter perdido o jogo? Poderia. O Bahia poderia ter perdido se ele botasse o Lian, o João Andrade ou qualquer outra dessas opções que eu acabei de citar aqui. Né? O Bahia poderia ter perdido o jogo mesmo assim. Poderia, porque é futebol. Poderia ter perdido o jogo mesmo assim. Mas teria um time com mais vitalidade, teria um time com mais escape, teria um time com mais velocidade pelo lado do campo, que poderia ser um fator danoso ao Cruzeiro. O Bahia conseguiu extenuar os 2 laterais do Cruzeiro. Kaique, Bruno e o William estavam acabados em campo. Tanto é que Kaique e Bruno saem para entrar um lateral de 17 anos, que é o Cauã Prates. Porque o Kaique e Bruno estavam extenuados em campo. E na direita, o William viu bicho com o Sanabria. Enquanto o Sanabria estava em campo, o William não jogou. Aí o que é que ele faz? Ele puxa Cauli para a ponta, chama o Cruzeiro para dentro dele e faz com que a gente perca a força pelo lado do campo. E aí o que é que você faz, velho? Quando você tem um jogador que não é incisivo, quando você tem um jogador que não tem ataque a espaço, que não tem ataque na sorte da defesa, que não vai para cima do lateral de alguma maneira, o lateral fica confortável. O Cruzeiro começou a subir as linhas, começou a pressionar mais em cima, começou a tentar tomar conta do jogo e foi suficiente, né? Apenas 15 minutos de um Cruzeiro mais intenso para virar o jogo contra o Bahia. Então, o debate, Alisson, que eu estou trazendo aqui, não é necessariamente em relação ao banco. Que o banco do Cruzeiro era melhor e isso foi importante, isso aí tá nítido. Só que a escolha do Rogério Ceni foi a pior escolha possível para o cenário que ele tinha. O cenário estava lá, estava posto, o banco era aquele. O que é que ele podia fazer de maneira mais inteligente com as peças que ele tinha? Pronto, ele não foi inteligente com as peças que ele tinha. Simples assim. Ou, como eu disse, faltou no mínimo coragem para lançar garotos como o técnico do Cruzeiro fez. O técnico do Cruzeiro botou um lateral de 17 anos e botou um atacante de 19 que acabou de chegar. Feirão, no mínimo, se ele fosse fazer isso, ele tinha que, pelo menos, tirar Everton Ribeiro também, ou, né, no caso, tirar o William José. No William José, provavelmente, ele já corrigiria, como ele corrigiu, o posicionamento de Cauli. Mas, assim, o outro problema que a gente está falando pouco é o fato dele ter deixado os 3 juntos, né? 2D, um que não sabe marcar, numa posição que precisa marcar, e 2 extenuados em campo, no momento em que o Cruzeiro renovou, né, o seu poderio, né, ou no momento em que o Cruzeiro passou a precisar atacar, precisar ser mais incisivo com a bola nos pés. O Cruzeiro até então jogava apenas nos contra-ataques, né? E então, assim, tem esse outro fator, para mim, é muito importante também, velho. Eu vou dizer a você, eu fiquei pé da vida com a substituição, velho. Eu fiquei marcando o Cauli como, assim, eu nunca persegui um jogador como eu persegui, velho. Porque eu disse assim, vai dar M. Eu tenho certeza que vai dar M. E o Bahia vinha fazendo uma partida tão boa, eu volto a repetir aqui, a partida tão boa, tinha muito dedo de Ceni também. Tinha muito o Bahia mudou várias características dele, ali, comportamentos dele, durante a partida, para enfrentar especialmente esse Cruzeiro, e conseguiu mais do que da testa, conseguiu ser dono de um jogo, boa parte dele, contra esse Cruzeiro. Contra um Cruzeiro quase prime. Só sem Lucas Silva. Né? Mas, a partir do momento que faz a substituição, você vai dar IME, velho. Porque não era o jogador. E assim, a primeira coisa que eu pensei assim, por que não trocou os 3 de vez? Se era
Sanabria machucou, trocava os 3 de vez, eu trocava 2 pelo menos, né? Mas não, manteve, né? Eu entendo até a coisa com o William José por conta do jogo aéreo do Cruzeiro, que é complicado, e o Bahia foi muito bem ontem contra o jogo aéreo do Cruzeiro, muito bem mesmo. A única bola que o Cruzeiro de fato levou muito perigo foi aquela bola já logo depois do gol do Bahia, né, com o Arthur Jorge. Arthur Jorge, Jorge. Caio Jorge. É porque tem um bocado de gente falando de Arthur Jorge no chat. Foi um balão, né? Assim, foi um cruzamento aleatório, assim. Lucas Romero puxa para a perna esquerda, voltando, cruza para a área de novo e Caio Jorge dá uma casquinha de cabeça que passa perto. Mas não foi uma jogada construída, foi um balão para a área que quase gerou um gol. O comportamento do Bahia foi muito bom nesse sentido, velho. Assim, e aí é isso. Tinha o dedo. Porque assim, botou tudo a perder, velho. Botou tudo a perder, primeiro no momento desse, né? E aí eu acho que há ali o erro, e esse erro ele baixa a confiança, ele entrega a confiança ao Cruzeiro, ele entrega desconfiança na arquibancada, que tá pé da vida com o Cauli, né? Que tem um alto grau de desconfiança com o Cauli. Então, tudo isso ali ajudou a compor os elementos que levaram o Bahia a tomar a virada, né? É bem complicado, velho. É uma situação bem complicada. Tô mutado, tá mudo, Leirão. Voltei. Um abraço aí pro Alisson, mas eu não concordo não, viu, Alisson, como eu falei, né? É claro que o banco faz diferença, mas a minha tese é essa, que com o cenário de banco que ele tinha, o banco era ridículo, mas a escolha dele foi mais ridícula do que o banco, na minha opinião. Acho que o resumo é esse. Hugo Ribeiro, o ponto é que o Bahia jogou muito bem durante 70 minutos e não tinha elenco hoje. Qualquer opção no lugar de Cauli teria grande chance de ter o mesmo resultado. Tinha que ter matado o jogo antes. Eu não discordo de você, não. O banco, a gente não tinha elenco, o banco era ruim. Qualquer opção para Cauli não era garantia de ter resultado. O Bahia poderia perder o jogo, mas seria a escolha certa, velho. Mediante as características do que o jogo pedia. Ele leu o jogo de maneira completamente equivocada. Ou ele não sabia que o Cruzeiro ia vir para cima para tentar empatar o jogo. É simples. O fato não é o banco, pô. O fato não é o banco. O banco ruim é fato notório. É algo que está colocado. Mas com as características que o jogo pedia e com as características de jogadores que ele tinha no banco, ele não podia colocar Cauli ali, velho. Não podia. Era a única coisa que ele não podia fazer. O jogo não pedia aquilo. Velho, minha esposa tava aqui vindo o jogo comigo aqui em casa ontem. Não fui pra Fonte Nova ontem, né? Aliás, aos que me chamam de pé frio, tenham cuidado, viu? Eu disse, tava contra o Fluminense, ganhou. Tava contra o Confiança, ganhou. Tava contra o Confiança lá em Aracaju, ganhou. Aí não fui pro Cruzeiro, mas perdeu. Rever os conceitos de vocês aí. Mas enfim, brincadeiras à parte, Luiz Teles, eu tava vendo o jogo com minha esposa, velho, ela não me deixa mentir. Quando ele chamou Cauli e eu vi que a alteração dele era colocar Cauli no lugar de Sanabria, eu falei assim, o Bahia vai perder esse jogo. Eu falei isso pra ela. Ela tava vendo o jogo no sofá comigo. Aliás, tem até uma resenha aqui pra trazer pra você, Luiz Teles. Você vai se acabar de rir, não sei se vai dar pra assistir, mas minha esposa é uma artista, velho. Minha esposa é uma artista, viu? E aí ontem ela gravou uns stories, né, no Instagram dela, mostrando que ela estava no escritório dela e eu no meu, né, aqui no meu estúdio, e ela disse que eu estava gritando tanto, estressado no pós-jogo, que dava para ouvir do quarto dela, pô, né, o que eu estava gritando aqui na live. E aí ela fez essa eu vou mostrar aqui ao vivo para vocês verem a artista que eu tenho em casa, viu? Só para vocês verem. E aí vocês vão ver o quanto esse Bahia estressa a gente. Porque vocês falam assim, não, ele era ponderado, é calma. Eu sou ponderado e calma, mas eu sou torcedor, velho. Né? Então eu vou mostrar o Instagram dela aqui, ó, para vocês verem. Olha isso aqui, ó, o artista. Isso sou eu fazendo o pós-jogo para vocês, viu? Do outro quarto. E ela estressada, ela resenhando comigo estressada. Me largou mesmo. É verdade. Me largou. Isso porque eu estava indo defendendo o Cauli, gente. Aí quando o Cauli só fez merda, eu falei, puta que pariu, bicho. Porque eu sou de Cauli. Tudo bem que não tá mais dando pra defender ele, mas eu gosto do cara, me deixa. E João subiu, virado no caralho, falando pra porra, xingando. E eu, que merda, hein? Que merda. E ele fez a live estressadíssimo. Vai lá, menina. E meu grito no fundo, né? Eu gritando pra caralho no fundo do pós-jogo e ela gravando. Eu? Vou nada. Deixa o homem. Ele acalmar na paz de Deus.
ele melhorar. Aí a gente vai lá e conversa, né? Pipipi. Mas agora, meu amor, tô me preservando. Vou não, continuar aqui trabalhando, que eu ganho mais. Estudando, fazendo as coisas. Vou não. E eu gritando, viu? Eu tava em outro quarto, com a porta fechada, com o ar-condicionado ligado, mas ontem eu tava tão possesso, Rapaz. né? Que isso foi o que o Bahia fez comigo ontem. O Bahia não, o Rogério Ceni, né? Porque, como eu disse ontem no pós-jogo, eu consegui separar muito. Aliás, ontem, modéstia à parte, na minha opinião, foi um pós-jogo que eu consegui separar muito bem, mesmo com todo o estresse e toda a raiva, né? A parte analítica, porque eu trouxe análise no pós-jogo, mesmo sendo sanguíneo, eu trouxe análise certinha do que aconteceu, né? E ontem foi isso, velho. Assim, o time em campo, os jogadores se doaram muito, velho. Né? Claro que tiveram jogadores que estiveram abaixo. Kaique fez uma partida muito ruim e até de posicionamento mesmo, velho. A gente viu, por exemplo, Everton Ribeiro recompondo pelo lado do campo porque Kaique o tempo todo tava pelo meio. Eu vi várias vezes isso aí. Everton Ribeiro e Kaique trocando recomposição. Everton Ribeiro recompondo pelo lado do campo porque Kaique só sabia jogar pelo meio. Né? Todos aqueles cruzamentos de Sanabria, Kaique tava na meia-lua da grande área, enquanto era pra ele estar vindo fechar aquela bola. E claro, o Sanabria errou uns 2 cruzamentos também, evidentemente eu não vou passar o pano pra ele nesse sentido. Mas tiveram cruzamentos ali, que se ele tivesse um ponta chegando na segunda trave pra fechar o cruzamento, a gente podia ter chance de gol ali, velho. E não teve porque Kaique simplesmente só sabe afunilar, ele é um ponta que joga de meia, né? E não fez uma boa jornada também ontem, né? Então, basicamente foi isso, Luiz Teles. Essa foi a raiva que o Bahia me fez passar. Mas